Eu quero saudar a amada igreja com a santa e bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quem está triste nesta noite diz amém. Então até o final do culto o Espírito Santo de Deus vai alegrar o teu coração. Aleluias. Aqui não tem lugar para tristeza, aqui tem lugar para alegria. Eu gostaria de externar nesta noite a minha gratidão ao anjo desta igreja, meu amigo particular, pastor Josias, pela confiança e respeito à nossa pessoa. O senhor pode ter certeza que a recíproca é verdadeira, e eu fico grato ao meu Deus por estar aqui pela segunda vez. Na primeira vez não foi possível estar aqui, junto com o pastor Josias, pois o mesmo estava de viagem. Mas hoje aprova o nosso Deus estarmos aqui juntos, cultuando no mesmo culto. Na pessoa do pastor Josias, eu estendo aqui a minha saudação aos demais obreiros e à amada igreja que está sob a sua responsabilidade. Eu me sinto grato nesta noite por estar aqui num culto de festa. Santa Ceia é festa. Nosso pastor Jackson já disse aqui nesta noite, para não ficarmos de cara fechada, e eu vou pegar uma carona no que ele disse. Irmãos, você tem mais de 1000 motivos para se alegrar com a presença de Deus. Eu sou muito observador, e desde que foi lida a leitura oficial nesta noite, eu percebi que o Espírito Santo de Deus, ele quer falar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício o quê? Sacrifício o quê? Vivo. Quem está vivo aqui nesta noite? O culto, para nós mostrarmos, ou para o Senhor ver na nossa vida que estamos vivos, ele precisa de 3 requisitos. Ele tem que ser espiritual, ele tem que ser verbal e ele tem que ser comportamental. A palavra diz: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Quem está vivo, ele abre a boca. Quem está vivo, ele glorifica. Quem está vivo, ele exalta. Quem está vivo, ele diz: estou aqui, Senhor. Posso ter chegado com um vaso quebrado, mas eu estou na casa do oleiro. E se você está na casa do oleiro, se você chegou aqui uns pedaços, ele não vai te remendar, ele vai fazer de você um vaso novo. Você feliz? Pastor, eu estou adorando em espírito, estou falando só no fundo do meu coração, então tem alguma coisa errada. O salmista Davi diz assim: o meu coração ferve com palavras boas. Se está saindo algo da boca, é porque o coração tem algo para mandar para a boca. Ou seja, estamos vivos na presença de Deus. Eu vou te dar um motivo para você glorificar o nome do Senhor nesta noite. Se você não glorificar, você não está na carne não, você está no osso. Evangelho de Marcos, capítulo 5, diz a palavra de Deus que quando Jesus ele chega na terra de Gadara, um homem que era possesso, outrora andava pelo sepulcro, se cortando, se ferindo, correntes, cadeados, nada segurava aquele homem. Diz a palavra de Deus que ele despedaçava tudo. Mas diz a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 6, que quando ele viu Jesus de longe, Jesus está perto nesta noite. Ele viu Jesus de longe, ele correu, se prostrou e adorou o Senhor. Vou te dar um motivo para você glorificar o Senhor. Se na presença de Jesus até Satanás prostra para adorar, você vai perder para Satanás? Se na presença de Jesus até o diabo prostra para adorar, você vai perder para o diabo. Então exalte e glorifique o nome do Senhor nesta noite. Pastor, o que eu faço para me sentir a presença dele? Basta você estar com o coração contrito, quebrantado e desejoso para você receber. Deixe as dificuldades, deixe os problemas, deixe as suas tristezas lá fora. Aqui nesta noite é lugar de alegria. Nenhum dos nossos problemas, nenhuma das nossas dificuldades se compara ao sacrifício dele lá na cruz de Calvário. Às vezes questionamos, murmuramos, falamos o que não devemos,
se entristecemos, ficamos angustiados. Sim, isso faz parte da nossa natureza humana. Mas Jesus, ele sofreu tudo. Diz o profeta Isaías que como um cordeiro mudo ele foi levado ao matadouro diante dos seus tosqueadores. E em nenhum momento ele abriu a sua boca para reclamar. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas dificuldades. E hoje nós temos liberdade para dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Como foi louvado nesta noite, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Há um ditado aí fora do mundo que diz que a esperança é a última que morre. A minha e a sua morreu, mas ao terceiro dia ela ressuscitou e está no nosso meio, viva para sempre. Aleluia. Sem delongas, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8. Essa tarde eu pedi ao nosso Deus para colocar uma palavra em meu coração, e esta palavra foi a palavra que mais incomodou, que mais soou no meu coração. Evangelho de João, capítulo de número 8, vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo de número 11. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 a 11. Quem encontrou diz amém. Amém. Quem não encontrou diz EBD, Escola Bíblica Dominical. Amém? Glória a Deus. Todos aqui é de EBD, ó. Glória a Deus, aleluia. Eu vou ler o versículo de número 1, e a igreja de forma coletiva, sem atropelar o irmão na leitura, leu 2, eu leu 3, a igreja o 4, e assim sucessivamente até chegarmos no versículo de número 11. Quem entendeu diz amém. Amém. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não? Vai-te e não? Sente no seu lugar, glorificando o nome do Senhor. Queridos irmãos, quero ser rápido, prometo não ser enfadonho, mas diante do texto que acabamos de ler, que acabamos de presenciar, conhecemos muito bem essa história narrada pelo apóstolo João, pelo evangelista João, onde nós vemos a narrativa quando Jesus estava no templo. Jesus estava onde? E diz alguns estudiosos da palavra de Deus que essa foi uma das raras vezes em que Jesus ele deveria cumprir a lei dos homens e também exercer o amor. Em outras palavras, talvez Jesus estaria num estreito, como um português que nós conhecemos. Jesus estaria em um vocabulário que nós conhecemos entre a cruz e a espada.
Porque Jesus, ele estava no templo, ou seja, ele estava na igreja, e eles trouxeram, quem? Escribas e fariseus, acusadores, trouxeram uma mulher até o templo aonde Jesus estava, para que essa mulher tivesse um respaldo da boca de Jesus, o que ele achava. O texto que nós lemos diz que eles estavam procurando, estavam caçando uma situação para incriminar Jesus, ou para que Jesus pecasse através das suas palavras. Talvez eles fizeram um complô entre eles e disseram: ele prega o amor, ele prega a harmonia, ele prega a paz. Vamos levar esta mulher até ele para ver o que ele vai dizer. Ou seja, do versículo 1 até o versículo de número 11 que nós lemos, aquelas pessoas que levaram aquela mulher até Jesus, eles tinham fundamento na acusação. Porque quando eles chegam diante de Jesus, ele diz: esta mulher foi apanhada em ato de adultério. Nós pegamos ela no flagrante. Nós pegamos ela no próprio ato. E na lei de Moisés, quando eles apontam para a lei, eles tinham fundamento na acusação. Porque foi o próprio Deus que deu a lei para Moisés. O próprio Deus, ele deu a lei para Moisés. E essas leis, ela tinha parágrafos, artigos e aí por aí vai. Ou seja, eles dizem na lei de Moisés. Então quando eles citam na lei de Moisés, eles tinham base na acusação. Eles tinham fundamento na acusação. Mas o que eu quero deixar para a igreja, eu quero que você me acompanhe em uma reflexão deste texto, algumas lições que nós podemos tirar deste texto, algumas lições que nós podemos aprender neste texto. A primeira lição que eu vejo é que Jesus estava no templo, Jesus estava na igreja, e eles trouxeram uma mulher para ser acusada, para ser condenada. O que eu aprendo aqui? Igreja não é lugar de trazer ninguém para ser condenado. Igreja não é lugar para trazer ninguém para ser julgado. Aqui é lugar sim de trazer pessoas depressivas, pessoas tristes, pessoas que estão talvez pensando em tirar a própria vida, estão frustradas, decepcionadas, e ao ouvirem a palavra de Deus, elas são transformadas pelo poder do Evangelho de Deus. Aqui é lugar de trazer pessoas que os últimos recursos da sociedade já esgotaram em suas vidas. Elas não têm mais esperança de vida, elas não têm mais perspectiva de vida. E aí quando nós olhamos para a palavra de Deus, ao chegar num culto como esse, nós lembramos de Mateus 11:28, quando o próprio Jesus diz: vinde a mim, os que estáis cansados, os que estáis oprimidos, os que estáis decepcionados, os que estáis frustrados, os que estáis quebrados, e eu vos aliviarei. Lá fora você vai ter acusadores, lá fora você vai ter pessoas que vão querer te sentenciar, lá fora você vai ter pessoas que vão querer ver a sua queda, a sua ruína. Mas quando você chega no templo, aqui tem pão quentinho descido do céu, aqui tem água que jorra para a sua vida, aqui tem palavra transformadora para a tua vida. E a palavra de Deus no próprio Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 38, vai nos dizer, Jesus dizendo: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva sairão do teu interior. Jesus não nos chamou para ser juízes, Jesus não nos chamou para ser promotores, Ele nos chamou sim para ser seus discípulos. E quem aprende com Jesus, ele tem misericórdia. Quem aprende com Jesus, ele tem amor no coração. Ele mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Às vezes eu vejo pessoas que se dizem cristãos, que dizem ter Jesus na sua vida, e às vezes no momento de raiva, no momento de fúria, tomam decisões precipitadas, tomam decisões que não devem tomar, e depois de toda ação,
há uma reação. Depois de tudo aquilo que você faz, impensadamente vem as consequências. É por isso que o nosso irmão Tiago, escrevendo na sua carta, ele diz: na ira do homem não opera a justiça de Deus. Mas quando você aprende de Jesus, você é manso. As suas palavras é temperada com sal. Você é quebrantado pelo poder da palavra. Você é transformado pelo poder do Evangelho. E por quê? É porque agora não é você mais que vive, é Cristo que vive na sua vida. Quando você não conhecia a palavra, você fazia. Agora você não faz mais. Quando você não conhecia o Evangelho, você ia. Agora você não vai mais. Porque agora você anda na direção do Espírito Santo de Deus. E eles trouxeram aquela mulher para ser condenada. E penso eu, é uma conjectura minha, um pensamento meu, eles pensaram: vamos levar ela até o Mestre, até o Jesus, que prega amor. Se ele mandar matar, nós vamos perguntar para ele aonde está o amor que ele prega. Se ele falar para não matar, ele está desobedecendo a lei de Moisés, que foi o próprio pai dele que deu. Ou seja, eles queriam ver Jesus errar e pecar nas suas próprias palavras. Eles queriam ver o Mestre atropelar as suas próprias palavras. Quando eles chegam com aquela mulher diante de Jesus, Jesus estava agachado escrevendo na terra. Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei de Moisés diz que as tais têm que ser apedrejadas. Tu, pois, o que diz? Jesus está em silêncio escrevendo na terra. Jesus estava com paciência, tranquilo. Jesus nunca foi afoito para fazer as coisas. Jesus nunca foi apavorado para dar resposta. Jesus nunca foi apavorado para tomar decisões. Ele estava agachado escrevendo. Eu não sei o que Jesus estava escrevendo ali, até porque o texto não nos revela. Agora, de uma coisa eu sei: o que Jesus estava escrevendo era importante. E por que eu sei que o que Jesus estava escrevendo era importante? Porque ele não para ouvir o que eles estavam falando. Eles estavam falando e Jesus estava escrevendo. O texto que nós lemos, você pode refletir, dizem como eles insistiram muito. Eu sei, se eles insistiram, não foi da primeira vez que eles falou que Jesus levantou o rosto para dar a eles a resposta. Jesus estava escrevendo. Ou seja, o que Jesus estava escrevendo era importante. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Aquilo que falam de mim, aquilo que falam de você, ainda que seja verdade, não é mais importante do que aquilo que Jesus está escrevendo. Eu vou repetir novamente: aquilo que falam de você, aquilo que falam de mim, não é mais importante do que aquilo que Jesus está escrevendo ao nosso respeito. E você pode ter certeza que na hora que ele parar, não é para dar ouvido a acusadores, mas vai ser para decretar a sentença da tua vitória. Você pode saber da minha história porque alguém te contou. Eu posso saber da tua história porque talvez alguém me contou, mas a caneta que escreve a minha e a tua história está nas mãos de Jesus. E é Ele que escreve cada letra e cada frase e cada palavra da nossa história. Alguém hoje talvez olha para você e não dá nada. Talvez olha para você e lembra do teu passado, quando você era, quando você fazia lá no mundo. Mas depois que você conheceu Jesus, a sua nova história foi escrita por Ele. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1, ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é para aqueles que estão lá no mundo, que continuam na vida de pecado, não. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne.
que abandonou a história de pecado, que abandonou a história triste de vícios, que abandonou a história de drogas, que abandonou a história do adultério, que abandonou a história da prostituição. Portanto, agora onde que você está na presença de Jesus? Nenhuma condenação há. Satanás não vai te condenar pela atual vida que você está vivendo. Ele pode apontar o teu passado, mas quando Satanás aponta o nosso passado, nós vemos o futuro dele, que é o lago de fogo. E para nós que estamos em Cristo Jesus, entraremos pelas mansões celestiais. Estamos aguardando um momento onde, na volta do Senhor, o próprio Jesus vai dizer para nós: vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. E como eles insistiram muito, e tu o que dizes? Jesus parou. Jesus parou de escrever, levantou a cabeça. Aquele dentre vós que está sem pecado, atire pedra contra ela. E Jesus falou e voltou a escrever. Jesus não falou e ficou olhando, reparando para quem ia jogar pedra. Ele falou e voltou a escrever. Porque Jesus sabia que nenhum dos que estavam ali teria coragem de jogar uma pedra naquela mulher. Porque Jesus nos conhece. Ele sabe quem somos nós. A espiritualidade de um crente não é medida quando ele está dentro da igreja. A espiritualidade de um cristão não é medida quando você está aqui na igreja na presença de todos. A espiritualidade de um cristão é medida quando você está sozinho. Lá no teu trabalho, lá na tua casa, lá na tua rua, lá na tua família. O que você acessa pelas redes sociais quando você está sozinho. O que você fala quando você está na ausência do teu pastor e na ausência da tua família. Perguntar aqui quem é cristão, todo mundo levanta a mão. Mas quando você está lá sozinho, é lá que a tua espiritualidade é medida. E ninguém escapa dos olhos do Senhor, não, meu querido amado irmão. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 15, versículo 3, que os olhos do Senhor estão sobre a terra contemplando maus e bons. A palavra de Deus diz em Hebreus 4,13 que não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. A palavra de Deus diz em Daniel 2:22 que ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 12, versículo 2 que não há nada encoberto que não haja de ser descoberto e nem oculto que não haja de ser sabido. Portanto, você serve um Deus que tudo vê, tudo conhece e tudo sabe. Ele sabia que daqueles que estavam ali, nenhum teria coragem de jogar pedra contra ela. Agora eu quero que você me acompanhe. Olha o que é que Jesus diz: aquele que está sem pecado. Jesus ele não disse aquele que nunca adulterou, porque aí seria pecado específico. Ele não especifica o pecado. Aquele que nunca errou, aquele que nunca falhou. Isso é lindo, isso é bonito. Aquelas pessoas que estavam ali, dos mais velhos até os mais jovens, saíram um por um, ficando somente Jesus e a mulher. Jesus ele levou aquelas pessoas a um choque de realidade. Com uma só frase ele pegou todos os acusadores e pôs no mesmo nível do acusado. Com uma só frase dele ele trouxe todos os acusadores para o mesmo nível do acusado. Aquele que nunca errou, aquele que nunca falhou. Acompanhe comigo. Se Jesus dissesse assim, aquele que nunca adulterou, suponhamos que daqueles que estivessem ali tinha alguém que nunca tivesse adulterado, coitada da mulher, ia cair na verdade. Mas quando Jesus disse aquele que nunca errou, aquelas pessoas tomaram um choque de realidade. Eu nunca fiz o que essa mulher fez.
O que ela fez é feio. Mas aquilo que eu fiz ontem, meu Deus, que coisa feia aquilo que eu fiz ontem. O outro, eu nunca cometi o que essa mulher cometeu, mas aquilo que eu fiz no ano passado, não quero nem lembrar. Jogou a pedra e ia embora. Eu nunca fiz o que essa mulher fez, mas aquilo que eu estava pensando fazer amanhã, meu Deus, quero nem pensar. Jogou a pedra e ia embora. Ou seja, todos tiveram um choque de realidade. E eu quero te dizer nesta noite, muitas das vezes é fácil a gente olhar o que o outro está fazendo. Mas quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, quem nós somos, o que fazemos, o que pensamos, aonde vamos, quando estamos longe de todos. A consciência do ser humano é o seu maior tribunal. O maior tribunal, depois do de Cristo, é o da nossa consciência. Você pode deitar a tua cabeça em um travesseiro de pena de ganso, ou um travesseiro mais macio que o teu dinheiro puder comprar. Se a tua consciência estiver pesada, você não consegue dormir. Se a tua consciência estiver pesada, suja, você não consegue dormir. Mas você pode deitar a tua cabeça num tijolo, numa pedra, numa calçada. Se você tiver com o coração limpo, tranquilo, você diz: oh, que sono gostoso. Eu tenho Jesus na minha vida. Eu não tenho nada a temer, porque eu tenho Jesus comigo. Ou seja, eles tiveram um choque de realidade. Daqui a pouquinho você pode ouvir essa leitura. Possivelmente vai ser lido na leitura da Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11. Você vai lendo do versículo 23. Aí quando você chega ali por volta do versículo 30, diz assim: se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Mulher, onde estão os teus acusadores? Não sei, Senhor. Ninguém te condenou, mulher? Ninguém, Senhor. Aí Jesus agora: vou dar a bênção apostólica. Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Pastor Josias, o que me chama a atenção nesse texto, demais obreiros, irmãos, o culto estava cheio. O culto estava cheio. Estava Jesus, a mulher e os acusadores. O culto estava repleto de pessoas: Jesus, a mulher e os acusadores. Culto gostoso é onde tem muito adorador. Culto que tem murmurador, acusador, culto não presta. Agora, culto que tem adorador. Tem adorador aqui nesta noite no culto? Tem adorador aqui nesta noite? Olha para quem está do teu lado e diz: e aí, está adorando? Diz assim: e aí, é adorador mesmo? Se você é adorador, glorifique e exalte o nome do Senhor. Evangelho de João capítulo 4, versículo 23, 24 diz: a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Talvez você chegou aqui nesta noite, geladeira vazia, conta de luz para pagar, conta de prestação para pagar, boleto vencido, mas você simplesmente adora o Senhor. Aleluia. A melhor coisa é você adorar o nome do Senhor Jesus. Faz-me lembrar da irmã que após o culto, uma outra perguntou para ela: você viu a irmã desafinando na hora que ela estava cantando? A irmã: não vi não. Você viu o irmão tropeçando na leitura a hora que ele estava lendo? Não vi não. Você viu que aquela irmã fez assim, não vi não. E por que você não viu? Você não estava no culto? No culto eu estava, só que eu estava ligado lá em cima e estava adorando. E quando eu estou adorando, eu não tenho tempo para ver o que está passando ao meu redor, não. Eu estou ligado no trono. Se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima. Desliga da terra, vai adorando. Desliga das coisas materiais, vai exaltando. Vai dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Já estou finalizando. Adore ao Senhor. Conta-se que um filho foi levar a mãe
para internar em um hospital. Aquela mãe estava passando por um problema de enfermidade muito grave. E o filho, depois de tanto tempo de cuidar da mãe, vendo a mãe naquela situação, aquele filho não aguentou ver a mãe dele naquele problema, naquela situação, enfrentando aquele quadro de enfermidade muito grave. Eu nunca me esqueci dessa história, dessa experiência. Ele disse que ele levou a mãe para internar, e quando os enfermeiros colocaram a sua mãe na maca e adentraram o corredor afora do hospital, e aquele filho, ele viu a mãe entrando pelos corredores do hospital, bateu uma tristeza, uma angústia tão grande no coração daquele jovem, e ele falou em gritos dentro daquele hospital: mãe, eu vou dizer como Jó, maldito o dia que eu nasci. Aquela mãe olha para aquele filho e diz assim: meu filho, eu também vou dizer como Jó, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levanta. Adorador, independente das circunstâncias, da situação, ele adora ao Senhor. Eu quero te dizer nesta noite: não deixe que nada venha atrapalhar a sua adoração. Não deixe língua de fofoqueiro tirar a adoração que há no teu coração. Não deixe língua de acusador tirar a presença e a essência do Espírito Santo de Deus da sua vida. Não deixe que nada dessa terra tire o Espírito Santo da tua vida, porque no dia que o Espírito Santo sair da tua vida, você cessará a tua adoração nessa terra. Quem nos faz adorar o Espírito Santo de Deus? Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pode faltar tudo na tua vida, só não pode faltar a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Assim como disse Moisés quando foi tirar o povo do Egito: Deus, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Você pode perder tudo nesta vida, só não perca a presença do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Que esta palavra possa permanecer em teu coração e que você continue adorando o nome do Senhor e não deixe que nada tire a presença do Senhor da sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vitória a Deus já deu a nós, eu sei. Vitória a Deus já deu a nós, eu sei. Se eu andar em sua luz, em confiar só em Jesus, vitória a Deus já deu a nós, eu sei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.